Fala comigo, tropa! Sejam todos muito bem-vindos ao Mundo Bet. Se você não me conhece, meu nome é Christian e hoje estamos aqui para analisarmos os jogos do dia 7 de abril de 2022, quinta-feira. Só que antes, se você não é inscrito no canal, já clica no botão de inscrever, ativa o sininho também e dá essa força aí pra gente estar crescendo no YouTube, tá legal? Se você quiser também, o link do grupo do Telegram tá na descrição do vídeo. Bom, mas já falei demais, sem mais delongas, vamos embora pros jogos. Bom, tropa, quinto amanhã e eu voltei, hein? Falei que eu voltei, ontem a gente conseguiu cravar tudo, graças a Deus. Do Mengão ali foi no sacrifício, mas conseguiu. O Flamengo que não jogou nada ontem, pelo menos venceu. Também tem um time muito melhor. Corinthians, alertei vocês que o Corinthians ia jogar na altitude. No caso, o campo do Always Ready. É difícil falar essas coisas, né? É Always Ready, é a pior altitude da América do Sul. E o Corinthians, que não tem um time só de garoto, né? O Corinthians tem uma galera ali que já tá acima da idade, acabou sofrendo. É o seguinte, amanhã a gente tem bastante jogo, Europa League, Conference League, Libertadores e Sul-Americana também. E eu vou pedir pra vocês o seguinte, antes da gente começar, dá uma moral lá no Instagram, vou deixar aqui o arroba, quando eu tenho grade boa, eu deixo um bilhete lá também, compartilho com vocês algumas coisas. Tô pensando em deixar um bilhetinho pra amanhã, hein? O que vocês acham? Vambora, vamos começar então. Primeiro jogo que eu tenho aqui, 1h45 da tarde, Europa League, Leipzig contra a Atalanta. Esse jogo vai ser lá na Alemanha. Lembrando que essas partidas aqui, da Europa League e da Conference League, são jogos de ida ainda, tá bom? Então vamos lá, o que eu tenho de interessante aqui já no histórico. O Leipzig vem de 10 jogos de invencibilidade, grande momento, vive o time do Red Bull. E a Atalanta, nada de interessante aqui, para quem gosta de cartões, são duas equipes marcadas por terem poucos cartões. O Leipzig dos últimos 6 em 5, a gente teve menos do que 5 cartões. E a Atalanta também dos últimos 5 em 4, a gente teve menos que 5 cartões. Mas o que acontece? Quando a gente olha para esse jogo, Leipzig contra a Atalanta, a primeira coisa que vem na cabeça da gente é o quê? Mercado de gols. Leipzig é um time over, a Atalanta é um time over e tem tudo pra gente ver gols. Tá certo? Não está errado. O problema, deixa eu ver se vai aparecer aqui no SofaScore, que é o site que eu utilizo, tá? SofaScore. Quando eu coloco a Atalanta como visitante, olha aqui, ó, 1-0, deixa eu ver se tá aparecendo. 1-0 contra o Bolonha, 1-0 contra o Bayer Leverkusen, 1-0 contra a Roma, aí tem um 3-0 aqui e tem um outro 1-0 contra a Fiorentina. Então, dos últimos 5 jogos da Atalanta, apenas em um jogo a gente teve pelo menos 2 gols. E vou dizer mais para vocês, o único jogo que a gente teve mais do que 2 gols foi o jogo contra o Olympiacos, que era um jogo de volta, onde o Olympiacos já tinha perdido o jogo de ida, aí teve que se expor, acabou levando mais. Aqui a gente está se tratando do primeiro jogo. Buscar gols é errado nesse jogo? Não, pelo ataque das duas equipes, tá? Quem quiser buscar mais de 1,5 gols para colocar no bilhete, tem muita chance, até porque o Leipzig é um grande mandante. Ou então, buscar um ambas marcam aí para quem é mais ousado, quer buscar uma oddzinha maior. Mas sendo bem sincero, se eu fosse explorar gols, eu exploraria só 2 nesse jogo. Aí no jogo da volta, envolvendo mais desespero, eu poderia até estar arriscando mais. Um outro cenário aqui, que também é perigoso, mas que pode valer muito a pena, é o Leipzig empate anula. Leipzig jogando em casa tá muito forte, além de estar vivendo um grande momento. A Atalanta não tá bem das pernas, se você olhar ali na tabela do italiano, a Atalanta tá bem abaixo, provavelmente não vai disputar a Champions League da temporada que vem, então pode valer a pena aqui, hein? Tá com uma odd interessante essa vitória do Leipzig, sei não. Pagar pra mim desse jogo, eu vou cravar um 2-1 pro Leipzig, tô acreditando que o Leipzig vai vencer, tô acreditando que os ataques vão funcionar, mas eu preciso alertar pra vocês que é um jogo perigoso porque a Atalanta fora de casa tem sido under, beleza? Continuando na Europa League, 4 horas da tarde, eu tenho um jogo do Super Barça que vai visitar o Frankfurt. Cotação de 1,70 para o Barça, essa cotação me interessa muito, porque o Barça está voando. Quem está acompanhando esse momento que o Barça vive depois que chegou a galera lá da Premier League para montar o ataque, Ferran Torres, o Aubameyang e o Adama Traoré, quando não joga ele, joga o Dembélé também, que arrebenta, o problema do Dembélé é que ele machuca bastante. E liderado por Xavi, o Barcelona tem jogado um dos futebols mais bonitos, mais legais de assistir desses últimos jogos, tá? Não tô falando, pelo amor de Deus, tô falando desses últimos jogos aí. O Frankfurt vem de 7 jogos de invencibilidade, mas vem de 4 jogos sem vencer. Também não adianta você só empatar, pô. Você não perde, mas também não ganha. Tem que ganhar. Dos últimos 5 jogos, em 4, a gente teve menos que 3 gols. O Barcelona vem de 4 vitórias seguidas, 13 jogos de invencibilidade. O Barcelona está vivendo um momento muito sinistro. A última derrota do Barça foi em janeiro, na época que nem tinha chegado todo mundo. Olha aí, já estamos em abril, tá?
E detalhe, meteu 4 no Real Madrid. Não vamos esquecer disso, acabou de ganhar do Sevilla também. O Barcelona, dos últimos 9 jogos, em 7, a gente teve pelo menos 3 gols. O ataque tem funcionado bastante. Então, tropa, para essa partida aqui é o seguinte. Vou falar para vocês, para mim o Barça vence esse jogo, tá? Por mais que o Frankfurt venha de um momento de invencibilidade, o Frankfurt não tem jogado muita bola. O Barcelona, sim, tem jogado bola. E eu acredito nessa vitória. Mas, para colocar no bilhete, para a gente ficar mais tranquilo, aproveitando também que o Frankfurt empata muito, a gente vai com o empate anula. Para ficar safe ali em caso de empate, a gente não perde, apenas anula a nossa odd. Quem quiser buscar o mercado de gols também tem chance, porque o Barcelona tem um ataque muito forte. Acredito que o Frankfurt deva tentar aproveitar que está jogando em casa para se expor mais, porque se tentar resolver lá no Camp Nou vai ficar complicado para ele. Então eu vou cravar também o mais de gol e meio. Mas vou falar para vocês que essa cotação aqui do Barcelona, pelo que ele está jogando, hein, tá me conquistando. O Barcelona, pelo amor de Deus, hein, não me decepciona. Tô confiando em você, ó. Confiando. Vamos lá, também às 4 horas da tarde, placar para mim vai ser 2-0 pro Barça. Também às 4 horas da tarde, eu tenho o Bodo Glimt contra a Roma, são agora pela Conference League, e foram duas equipes que jogaram no mesmo grupo. O Bodo Glimt simplesmente meteu 6 na Roma, jogando em casa. O segundo jogo foi 2-2, mas ele já mostrou que não é um time de bobeira. Para quem não conhece, é um time brabo lá da Noruega, atual bicampeão. E vambora que esse jogo aqui é interessante. Vamos dar uma olhada aqui no histórico, tropa. O Bodo Glimt vem de 36 jogos de invencibilidade, 36, e a Roma tá aí, ó, 2 joguinhos tá aqui, tá somando. Vem sofrendo gol nos últimos 4 jogos, dos últimos 5 em todos os 5, a gente teve pelo menos 3 gols, dos últimos 5 em 4 foram ambas marcam. Já a Roma vem de 9 jogos de invencibilidade, vive um bom momento na Roma. Dos últimos 7 jogos em 6, a gente teve menos que 3 gols, dos últimos 7 em 5 foi a primeira equipe a marcar. O Bodo Glimt não tem jeito, tá? Olha os jogos do Bodo Glimt. 2-2, 4-1, 2-2, 2-1, 3-0, 2-0, 3-1, 3-2, tá? O Bodo Glimt é um time muito over. E jogando em casa, acredito que ele vai se expor. Quem acompanha o Bodo Glimt sabe que ele é um time maluco, não é um time de ficar na defesa. Independente do adversário que ele joga, ele vai pra cima também. E eu vou gravar aqui no safe, tá? Mais de um gol e meio. Quem de repente está chegando agora, fala, só fala mais de gol e meio, mas é porque é o meu estilo conservador. No bilhete eu só busco 2 gols, tá? Dependendo do time. Agora esse 2,5 aqui vem muito, muito quente, o ambas marcam também. Quem quiser fazer uma entrada com uma oddzinha maior, quem quer dar uma arriscada, buscar 3 gols ou ambas marcam, esse jogo em si vem muito quente. Até porque os 2 jogos entre as 2 equipes, a gente teve tanto 2,5 quanto ambas marcam. Mercado de resultados, cuidado, tá? Cuidado que, por mais que a Roma seja favorita, porque tá num momento agora, né, encaixou um momento bom, um time que tá 36 jogos sem perder, irmão, tem que ser respeitado, valeu? 4 horas da tarde também, continuando na Conference League, eu tenho o Olympique de Marselha contra o PAOK. Esse jogo vai ser na França, jogo muito interessante aqui pro Marselha. A Marselha tá vivendo um grande momento. Uma cotação que eu gostaria que fosse maior, mas se a gente comparar realmente os times, o Marselha tá voando, tá? O PAOK, para quem não sabe, é um time da Grécia. Vamos dar uma olhada no histórico? Marselha, 5 vitórias seguidas, só que 7 jogos vem sofrendo gols. Dos últimos 5, em todos os 5, a gente teve pelo menos 3 gols. E os últimos 5, em todos os 5, foram ambas marcas. Marselha também tem aquele estilo de jogo maluco. O último jogo deles foi 4-2. PAOK, ao contrário, dos últimos 8 em 6, a gente teve menos que 3 gols. Mas o campeonato grego em si é um campeonato já puxado pro under, né? Um campeonato de menos gols. Então vamos lá. Para mim é a vitória do Marselha, tá? Tá jogando na França. Acredito que vai colocar o time completão ali, já para cravar esse resultado em casa. Na última fase, a gente está nas quartas de final. Nas oitavas de final, o Marselha jogou em casa com o time titular, ganhou o jogo. No segundo jogo, na partida de volta, deu uma poupada ali, mas conseguiu a classificação. Então acredito que ele deva repetir o que ele fez na última rodada. Última rodada não, na última fase, pô, não sei. Esqueci, irmão, nas oitavas de final. Não sei como é que se fala. Depois alguém me ajuda aí para não me bolar depois. Mas acredito que ele vai repetir o que ele fez, vai colocar esse primeiro jogo aqui já para tentar cravar esse jogo, cravar essa classificação, e por isso eu acredito nessa vitória. Mercado de gols sempre é bom para o jogo do Marselha, aí também fica a critério de vocês, mas essa cotação aqui tá me pegando. Para a gente fechar aqui essa parte das competições europeias, eu tenho o Leicester contra o PSV, também às 4 horas da tarde, também pela Conference League. Esse jogo vai ser na Inglaterra. Vamos dar uma olhada no histórico. O Leicester vem sofrendo gols há 4 partidas seguidas. Das últimas 7 em 5, a gente teve menos que 3 gols, mas das últimas 8 em 6 foi a primeira equipe a marcar.
O PSV vem de 13 jogos de vencibilidade, grande momento, dos últimos 8. Em 7, a gente teve pelo menos 3 gols. O PSV é foda, irmão, ó. 3x3, 5x0, 4x0. Aí teve 1x0 aqui isolado, aí depois 4x4, 3x1, 2x1, 2x1, 1x1, 3x1. Time muito over, tá? O Leicester, vamos lá. 1x1, 2x1, 2x1, 2x0, 2x0. Aí tem 1x0 aqui, 2x0, 3x1, 2x1. Ó, desses 3, 4, 5, 6, 7... Desses 8 jogos que eu passei do Leicester, apenas um. A gente teve só um gol, tá? Então, para colocar no bilhete, mais de 1,5 gol para mim, no meu estilo conservador. Mas vou falar para vocês que o 2,5 ambas marcam nesse jogo também vem muito quente, tá legal, tropa? Até porque eu tenho um time do Leicester que tem um bom ataque jogando em casa, né? Vai tentar fazer essa classificação em casa, porque deixar para jogar lá na Holanda é complicado, principalmente nesse momento que o PSV tem vivido aí de invencibilidade. E da mesma forma eu tenho o PSV, que quem acompanha sabe que não é um time que fica na defesa independente do adversário. Ele vai para cima, ele tenta se expor, ele tenta fazer seu gol, e por isso que eu tô acreditando sim numa partida de muitos gols. 7 horas da noite, Libertadores da América, temos a estreia do nosso Fortal, atual campeão do Nordeste. Vai receber o Colo-Colo. O Colo-Colo é pedreira, hein? Time que sempre está fazendo boas campanhas lá no campeonato chileno. Vamos dar uma olhada aqui no histórico. Fortaleza ainda não perdeu na temporada, né? Vem de 17 jogos de invencibilidade. Dos últimos 5 jogos, em 4, a gente teve menos que 3 gols. O Colo-Colo vem de 4 vitórias seguidas, 3 jogos sem sofrer gols. Dos últimos 9, em 8, foi a primeira equipe a marcar. Vamos lá, é o seguinte, eu tô acreditando muito na vitória do Fortaleza jogando no Brasil. O Fortaleza tem jogado bom futebol, o Vojvoda é um cara sensacional ali no comando do time, e eu vou cravar sim, na ousadia, o Fortaleza empate anula. Jogando no Brasil, estreia da Libertadores, eu quero ver muito e muito mesmo o time nordestino começar bem. Ceará ontem já cravou um 2x1. O jogo do Ceará foi meio estranho, né? Quando ele tava com um a menos tomou gol, né? Quando ele tava com um a mais tomou gol, quando ele tava com um a menos fez o gol. Mas enfim, importante é que venceu. E acredito que o Fortaleza também tem tudo para vencer. Quem quiser fazer essa vitória simples, tá? Não coloca no bilhete, coloca seco, porque 83% de lucro já é uma coisa muito boa, você quase dobra o seu investimento, não tem por que ficar misturando com outro jogo, tá? Mas eu iria com um empatezinho, até por ser estreia, pode ser ali um jogo um pouquinho mais nervoso. 7h15 da noite, mais uma estreia, agora pela Sul-Americana eu tenho o Cuiabá, que vai receber o Melgar. Tropa, Cuiabá é favorito? Sim, fez uma grande campanha no estadual. Só que, pô, a 1,50, mano, a 1,50 eu não gosto, tropa. Eu sou bem sério pra vocês, eu não gosto dessa cotação aqui. Cuiabá, ó, 7 vitórias seguidas, 12 jogos de vencibilidade, dos últimos 5 em 4, a gente teve pelo menos 3 gols. O Melgar vem de 4 vitórias seguidas, 5 jogos de vencibilidade, ó, 4 jogos sem sofrer gols. O Melgar, ele tá vivendo um momento legal também no Campeonato do Peru. Então, assim, toma cuidado com esse jogo. Se essa cotação aqui tivesse 1,90, né, 2... poderia ser mais interessante buscar alguma coisa. A 1,50, pô, fica complicado, porque eu entrar no empate anula a 1,18 no jogo do Cuiabá, tipo assim, não gosto, tá ligado? Ainda mais que a estreia é um jogo aí pra ficar de olho. O Cuiabá, pô, começou bem, tá assistindo a partida, tá acompanhando, quiser buscar uma vitória, beleza. Pré-live, pô, não gostei não, valeu? Fica mais aí um alerta pra vocês, não deixa de ser favorito. 9h30 da noite, continuando na Sul-Americana, eu tenho a estreia do São Paulo, que vai visitar o Ayacucho também, mais um time brasileiro contra um time peruano, e essa cotação do São Paulo sim me agrada, 1,75 já é mais interessante pra mim. Mesmo o jogo sendo fora de casa, o São Paulo, ele tem jogado bem com o Rogério Ceni. Acredito que depois desse fiasco aí da final, porque perder é uma coisa, perder de 4x0 sem encostar na bola é uma coisa diferente, né? Vocês têm que concordar comigo. Então, pra mim vai ser um jogo bem legal pro São Paulo realmente dar uma resposta pra torcida, pro Rogério Ceni, pô, conseguir controlar ali a galera. E uma vitória do São Paulo aqui, pô, show de bola, faz todo mundo voltar ali, né? Vai do 0 ao 100. Então, é uma partida ideal pro São Paulo vencer. E como a gente tem uma cotação interessante aqui de 1,75, vale um empate anula também, você fica mais safe, acaba jogando por 2 resultados e isso é mais interessante. Indo aqui rapidinho, o Ayacucho dos últimos 10 jogos em 8, a gente teve pelo menos 3 gols. São Paulo vem sofrendo gols a 5 jogos, dos últimos 5, em todos os 5 a gente teve pelo menos 3 gols, dos últimos 5 em 4 foram ambas marcam, então pode ser um jogo interessante para o mercado de gols também, mas esse São Paulo empate anula aqui, ou essa vitória seca simples, me interessa, tá? O time do São Paulo é muito melhor que esse time do Ayacucho. Pra cá, pra mim, desse jogo, 2x1 pro São Paulo, até um 3x1 também pro Tricolor Paulista. Bom, tropa, pra gente fechar o nosso vídeo, tem um jogo aqui
que também é um alerta para vocês. Cadê esse jogo aqui? É da Libertadores. É o jogo do The Strongest contra o Libertad. Esse jogo vai ser na Bolívia, vai a uma altitude gigantesca, a altitude do estádio do The Strongest. Olha a cotação que eu tenho aqui, 1,60 e quase 6 para o Libertad. Olha o momento que vive o Libertad. Libertad vem de 5 vitórias seguidas, 12 jogos de invencibilidade, está vivendo um excelente momento, só que mesmo assim o The Strongest ele vem como super favorito para esse jogo. Detalhe também, ó, que o Libertad ele vem a 4 jogos sem perder para o The Strongest. Então é o seguinte, o fato da altitude tornar um time favorito, beleza, igual a gente comentou ontem sobre o Always Ready. Mas, pô, eu não gosto dessa cotação muito baixa contra um time que está vivendo um grande momento. Então é um jogo de alerta, por mais que jogando a favor da altitude, pode ser a favor do The Strongest, mas eu não compraria essa vitória não, pelo menos pré-live. Começando o jogo, você vendo ali que o The Strongest está jogando sozinho, é uma coisa. Mas pré-live é um jogo que eu não compraria, beleza? É só uma ideia para vocês, porque a altitude ela é válida, mas, pô, tem um certo ponto aqui que também... como é que fala? Não compensa o risco, é a mesma coisa do Cuiabá. Não é porque eu acredito que um time é favorito que realmente compensa o risco de eu colocar um valor nele para ter um retorno mais baixo. Então toma cuidado. Antes da gente terminar, vamos passar aqui por esses jogos que eu não comentei da Europa. Vamos lá. Então é só um jogo para ter cuidado, tá? Ao vivo ali a história é diferente. 4 horas da tarde, Braga contra Rangers pela Europa League. O que acontece? O Braga é favorito porque está jogando em Portugal, só que o Rangers não é um time de bobeira. Então toma cuidado com esse jogo. O Rangers jogou muito contra o Dortmund, eliminou o Estrela Vermelha, que é um time dominante lá na Sérvia. Esse jogo é em Portugal, tem esse favor. O Rangers é um time over, é um time que tem um estilo de jogo mais kamikaze. Ó, dos últimos 5 jogos, em todos os 5, a gente teve pelo menos 3 gols. Só que o Braga é um time um pouquinho mais puxado pro under. Dos últimos 10, em 8, a gente teve menos que 3 gols. Então toma cuidado, pode ser um bom jogo para explorar gols, mas eu preferi ficar de fora. Mercado de resultados aí, toma cuidado, porque o Rangers não tá de bobeira. 4 horas também pela Europa League, eu tenho o West Ham e o Lyon. Jogo também que a gente olha que já pode namorar o mercado de gols. Só que como o Lyon, ele fora de casa, né, ele tem sido under, eu também preferi deixar esse jogo de fora, tá legal? Mas pode ser um bom jogo para gols, mercado de resultados aqui também, nem pensar. E o último jogo aqui que eu passei é 1h45, é o jogo do Feyenoord contra o Slavia Praga pela Conference League. Jogo na Holanda, o Feyenoord é favorito, tá jogando um bom futebol. O Feyenoord também é um time kamikaze, time que vai para frente, ó. Últimos 6 jogos em 5, a gente teve pelo menos 3 gols, dos últimos 9 em 8 foram ambas marcam. Pode ser um bom jogo para explorar 2 gols, mas eu vou ficar de fora porque o Slavia Praga também fora de casa, ele gosta de dar uma truncada no jogo, esse time da República Tcheca aí, então prefiro ficar de fora. Beleza, então é isso, tropa, a gente tem jogo pra caramba, mas filtre apenas os jogos que você tem mais confiança. Não é porque eu deixei de repente esse jogo aqui pro final, que ele não vale a pena. Se você estudou esse jogo, se você analisou, viu que tem uma boa probabilidade de algo acontecer, pô, vai fundo, você tem que confiar em você também. Eu trago as análises do que pra mim eu pretendo buscar no jogo, o que eu pretendo fazer, e vocês vêm aqui, pega a minha análise, junta com a de vocês e faz uma análise muito melhor que a minha, pô, tenho certeza. E é isso que eu sempre venho dizendo no vídeo, a minha análise é justamente para ajudar você a construir uma análise melhor do que eu posso fazer sozinho, tá legal? Então espero que seja um dia muito bom pra gente hoje e amanhã também. E é isso. Não esqueça de fazer gestão de banca. Conto com a presença de vocês aqui amanhã. Tamo junto, muita fé. Bora pra cima! Bom, tropa, para amanhã uma tripla pra gente. Primeiro jogo, cravei São Paulo, empate anula. Acredito que tem tudo para vencer, mas como o jogo é fora de casa, a gente vai com um empatezinho aí para ficar safe. Segundo jogo, coloquei mais de gol e meio entre o Leicester e o PSV. São 2 equipes over, 2 equipes que jogam para frente e acredito que pelo menos 2 golzinhos a gente veja. Para fechar o nosso bilhete, coloquei mais de gol e meio entre o Bodoglin e Roma. São 2 equipes que são protagonistas de muitos gols quando se enfrentam. Bodoglin é um time muito over, a Roma sempre tem marcado seus gols também, então acredito sim que a gente consiga ver pelo menos 2 gols. Essa nossa tripla deu um total de 1,86 de odd, sempre bom para dobrar o nosso investimento ao próximo disso e tamo junto, muita fé, pra cima!